O amanhecer estava apenas começando a tingir o céu de Manaus, quando Giovanna Santos sentiu que aquele dia seria diferente de todos os outros. A mansão dos Ferreira, imponente e cercada por palmeiras imperiais, refletia os primeiros raios dourados do sol amazônico. O aroma de açaí fresco, vindo da cozinha, se misturava com o perfume das flores tropicais do jardim. Mas o que realmente fez o coração de Giovanna acelerar foi o que estava prestes a acontecer. Às vezes, um único instante, um olhar rápido ou um detalhe quase imperceptível podem mudar o destino de uma pessoa para sempre. Giovanna ainda não sabia, mas naquela manhã ela não apenas salvaria uma vida, ela também selaria o seu próprio destino de uma forma irreversível. O chefe da família Ferreira desceu as escadas de mármore italiano com passos firmes e decididos. Juan Ferreira, sempre impecável com seus ternos sob medida, irradiava aquele tipo de poder silencioso que não precisava de demonstrações exageradas para ser respeitado. Giovanna trabalhava ali havia 4 meses. 4 meses aprendendo a se tornar invisível quando necessário, a falar apenas o essencial e a nunca jamais fazer perguntas sobre os negócios da família. Mas naquele dia específico, algo mudou completamente. Juan parou bem em frente a ela no hall principal. Giovanna ergueu a mão instintivamente, sentindo um leve tremor percorrer seus dedos, enquanto ajeitava a gravata azul marinho do patrão. A seda fria roçou sua pele e um arrepio subiu pela sua espinha dorsal. "Está faltando ajustar um pouco aqui no centro", murmurou ela com voz baixa, centralizando o nó Windsor com precisão milimétrica. Juan a observou com seus olhos castanhos escuros, intensos como o rio negro sob a luz da lua. Aqueles olhos pareciam ler cada pensamento secreto que ela tentava esconder. "Perfeito", disse ele com uma voz profunda e grave, que ecoava mesmo quando falava em tom baixo. O som reverberava no peito de Giovanna de uma forma que ela não conseguia explicar racionalmente. Ele estava tão perto que ela podia sentir o perfume masculino dele, notas de cedro amazônico, especiarias secas e algo mais perigoso, algo que a fazia querer se aproximar e fugir ao mesmo tempo. Foi nesse momento exato que ela viu pela janela panorâmica atrás de Juan. No reflexo do vidro, ela conseguiu distinguir a figura de Mateus, o motorista pessoal de Juan. Mateus sempre fora educado e respeitoso com todos da casa, um homem que conhecia seu lugar e nunca causava problemas. Mas naquele instante algo estava completamente errado. O brilho metálico inconfundível de uma arma de grosso calibre em seu cinto não deixava margem para dúvidas ou interpretações. A posição da arma estava estratégica, pronta para um saque rápido e eficiente. Não era a arma regulamentar que ele normalmente carregava. Giovanna sentiu seu estômago se contrair violentamente. Cada instinto de sobrevivência que ela havia desenvolvido, crescendo nas ruas periféricas de Manaus, começou a gritar dentro de sua cabeça. "Não entre no carro", ela sussurrou sem mover os lábios, mal articulando as palavras. Seus dedos ainda estavam na gravata de Juan, fingindo fazer um último ajuste. "Seu motorista está portando uma arma diferente hoje. Ele não vai te levar para onde você pensa que vai." Juan permaneceu completamente imóvel, mas Giovanna sentiu cada músculo do corpo dele se tensionar, como uma corda prestes a se romper. Seus olhos se tornaram gélidos, perigosos, mortais. "O que você acabou de dizer?", perguntou ele em voz tão baixa e ameaçadora que poderia cortar vidro. Giovanna não repetiu as palavras, seria arriscado demais. Em vez disso, pegou um fio solto imaginário de sua roupa e fez um movimento natural, como se estivesse cumprindo suas tarefas rotineiras da manhã. "Olhe para ele através do reflexo." Ela sussurrou quase inaudivelmente, cada palavra medida com precisão cirúrgica. A mão dele vai constantemente para o quadril, depois para o relógio, depois olha para o carro. Nada na postura dele está normal hoje. Algo está errado, muito errado. Juan não piscou sequer uma vez. Seus olhos permaneceram fixos em Giovanna por mais 2 segundos intermináveis, antes de ele agir com a velocidade e decisão que o tornaram o homem mais temido de toda a região norte. "Leandro!", ordenou de repente, sua voz ecoando pelo hall com autoridade absoluta.
O chefe de segurança apareceu instantaneamente como uma sombra materializada, a mão já posicionada sobre a arma em seu colete tático sem que ninguém precisasse pedir. Cancele o carro agora mesmo, ordenou Juan sem tirar os olhos de Giovanna. E diga ao Mateus que eu vou trabalhar de casa hoje. Sem exceções, sem discussões. Leandro assentiu uma única vez e desapareceu tão silenciosamente quanto havia aparecido. Giovanna sabia muito bem que naquela casa absolutamente ninguém questionava as ordens de Juan Ferreira. Mas ele continuava a observando como se ela tivesse acabado de revelar o número premiado da loteria ou como se tivesse evitado sua morte iminente. Suba para o meu escritório particular, disse ele sem qualquer suavidade na voz. Era uma ordem direta, não um convite. Não fale com ninguém pelo caminho, não saia de lá por nenhum motivo. Entendido perfeitamente? Giovanna assentiu com a cabeça, sentindo seu coração martelando violentamente contra as costelas. Ela subiu a escada de mármore com o coração disparado, cada batida ecoando em seus ouvidos como tambores de guerra. O escritório particular de Juan era um lugar que sempre a intimidou profundamente. Estantes repletas de livros raros que pareciam nunca serem abertos, o cheiro característico de uísque importado caríssimo, couro envelhecido e uma eletricidade contida que fazia o ar parecer mais denso. Giovanna se sentou em um sofá de couro preto, em completo silêncio, tentando controlar sua respiração acelerada. Os minutos se transformaram em horas intermináveis, até que finalmente Juan entrou no escritório. As mangas da camisa branca de Juan estavam arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços tensos e marcados. Seus dedos tinham pequenas manchas de sangue ainda fresco. Ele caminhou até o bar do escritório e serviu-se de um generoso copo de uísque escocês antes de finalmente falar. Você estava certa, disse ele com a voz carregada de uma emoção que Giovanna não conseguia identificar completamente. Eles iriam me entregar para os meus inimigos. O Mateus recebeu R$ 200.000 por uma emboscada que estava planejada há semanas. Tudo estava meticulosamente calculado. Giovanna sentiu sua garganta secar instantaneamente. A realidade do que ela havia evitado começou a pesar sobre seus ombros como uma carga física. Por que eu? Perguntou Juan se aproximando com aquele olhar penetrante que parecia atravessar sua alma. Como você soube que alguma coisa estava errada? O que você viu que ninguém mais viu? Giovanna desviou o olhar, respirando profundamente antes de responder com completa honestidade. Porque eu cresci lendo as expressões das pessoas antes mesmo de aprender a ler palavras em um livro, disse ela com voz firme. E a dele hoje de manhã gritava perigo de uma forma que eu não podia ignorar. Eu aprendi a sobreviver prestando atenção nos detalhes que os outros não percebem. Pela primeira vez desde que Giovanna o conhecera, Juan não escondeu a impressão profunda que as palavras dela causaram em seu rosto. Ele deixou transparecer surpresa, admiração e algo mais complexo. Você salvou a minha vida, Giovanna, disse ele finalmente, cada palavra carregada de peso e significado. E com essa simples frase, o mundo inteiro pareceu mudar de eixo, como se a gravidade tivesse se alterado repentinamente. Eu quero que você trabalhe exclusivamente para mim a partir de agora, continuou Juan, com determinação absoluta. O seu salário será triplicado imediatamente. Você vai se mudar para a ala de hóspedes da mansão hoje mesmo. A partir deste exato momento, você é minha assistente pessoal. Não mais uma empregada comum. Giovanna piscou várias vezes, completamente incrédula com o que estava ouvindo. Sua mente lutava para processar a mudança repentina e drástica em sua vida. Por que eu? Por que confiar em mim dessa forma? Perguntou ela com genuína confusão. Juan segurou o olhar dela com uma intensidade que fez o ar entre eles parecer eletrificado. Porque você vê o que os outros não conseguem ver. Porque você é corajosa mesmo tendo todos os motivos para ter medo. Porque... Ele desviou ligeiramente o olhar pela primeira vez, mostrando uma vulnerabilidade rara. Faz muito tempo que ninguém me ajeitava a gravata como se eu fosse apenas um homem comum, não um monstro a ser temido. Giovanna sentiu algo estranho e poderoso se movendo dentro de seu peito. Não era medo puro, não exatamente. Era algo muito mais complexo e perigoso, uma mistura de atração,
fascínio e terror que a deixava completamente desequilibrada. Quando ela aceitou usar o telefone particular de Juan para ligar para sua mãe e contar sobre as mudanças, ela soube com absoluta certeza que aquele passo, aparentemente pequeno e simples, já a havia colocado em um caminho sem qualquer possibilidade de retorno. O amanhecer na mansão dos Ferreira raramente anunciava tranquilidade verdadeira, mas naquela manhã específica, depois de salvar a vida de Juan, Giovanna sentiu que absolutamente tudo ao seu redor havia mudado de lugar. Era como se o ar tivesse se tornado mais denso e pesado, como se cada som ressoasse mais alto e claro do que antes, como se ela estivesse vivendo em uma realidade ligeiramente alterada. Naquela mesma tarde, a escoltaram até a ala de hóspedes VIP, um espaço pelo menos 4 vezes maior que seu antigo quartinho de empregada. Havia um ventanal enorme que oferecia uma vista deslumbrante para os jardins tropicais exuberantes que rodeavam toda a propriedade. A suíte era tão luxuosa e elegante que Giovanna precisou de vários minutos apenas para se situar e acreditar que aquilo era real. Sofá de couro italiano, cama king size com lençóis de algodão egípcio, banheiro de mármore com banheira de hidromassagem. Era literalmente outro mundo. E embora ela tentasse se convencer de que ainda era apenas uma funcionária com responsabilidades diferentes, algo dentro dela sabia que aquela linha divisória já havia sido completamente apagada. Uma batida suave e educada na porta pesada a tirou de seus pensamentos turbulentos. "Senhorita Santos", disse Helena, a governanta-chefe da casa, com um tom de respeito que nunca havia usado antes. "O senhor Ferreira está esperando pela senhora em seu escritório particular agora." Giovanna inspirou profundamente, enchendo seus pulmões de ar, e desceu as escadas com passos medidos. O escritório de Juan tinha aquela luz perfeita e difusa da tarde e uma quietude quase religiosa que sempre a intimidava profundamente. Ele estava sentado atrás de seu enorme escritório de jacarandá escuro, revisando documentos importantes com o senho franzido em concentração total. Sua camisa branca estava com as mangas arregaçadas novamente, revelando antebraços tensos com veias marcadas e uma energia concentrada que parecia preencher cada centímetro do ambiente. "Sente-se, por favor", ordenou ele sem levantar muito a voz, mas com autoridade inegável. Giovanna obedeceu imediatamente, sentando-se na cadeira de couro em frente à mesa monumental. "O Mateus falou bastante antes de morrer", continuou Juan, deixando o documento sobre a mesa de madeira escura com um movimento deliberado. "Ele confirmou que Rodrigo Aguiar pagou para me entregar. Tudo estava sendo planejado meticulosamente desde o mês passado. Cada detalhe havia sido cuidadosamente calculado." Giovanna sentiu um calafrio gelado percorrer sua espinha ao escuchar aquele nome específico. Rodrigo Aguiar era um nome que dentro da organização Ferreira se pronunciava sempre com extrema cautela. O inimigo mortal, o homem que absolutamente ninguém queria enfrentar de forma direta. "E o que vai acontecer com o Mateus agora?" perguntou Giovanna, embora parte dela já soubesse a resposta. Juan a observou por vários segundos intermináveis, seus olhos escuros estudando cada microexpressão em seu rosto. "Depende exclusivamente de você", disse ele com uma calma perturbadora que a pegou completamente desprevenida. "De mim? Por quê?" Giovanna sentiu seu coração acelerar violentamente. "Porque você foi quem o descobriu. Porque você evitou minha morte. O lógico e justo é que você decida o que ele merece como consequência de suas ações." Giovanna sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões instantaneamente. Ela não estava absolutamente preparada para carregar esse tipo de responsabilidade sobre seus ombros. Eu não posso decidir sobre a vida de uma pessoa", disse ela com a voz tremendo ligeiramente. "Isso é grande demais, pesado demais para mim." Juan se levantou da cadeira executiva e caminhou até se apoiar na borda do escritório de jacarandá, bem na frente dela. Seus olhos dourados a estudavam como se estivesse medindo a profundidade de sua alma, pesando cada fibra de seu caráter. "Precisamente por isso eu confio no seu julgamento", disse ele com seriedade absoluta. "Você tem compaixão, algo raro neste mundo.
Aquilo não era um elogio simples, era um peso imenso, uma responsabilidade que Giovanna não tinha certeza se queria ou conseguia carregar. Mas mesmo assim, depois de respirar fundo várias vezes, ela respondeu com convicção: que não façam mal a ele fisicamente, que o expulsem da organização e da cidade e que ele nunca mais possa pisar nesta propriedade enquanto viver. Mas não quero sangue nas minhas mãos. Juan a observou em silêncio absoluto por vários segundos que pareceram se estender por uma eternidade, avaliando e processando cada detalhe minucioso de sua resposta. Depois de uma pausa carregada, ele assentiu uma única vez com a cabeça. Como você desejar. Será feito exatamente assim. Era extraordinariamente estranho, mas naquele momento específico, Giovanna sentiu que algo invisível, mas poderoso, os conectava de uma forma profunda. Como se Juan tivesse decidido conscientemente que ela fazia parte de um círculo íntimo e restrito, ao qual quase ninguém tinha acesso ou permissão para entrar. Há algo mais que preciso que você saiba, continuou ele, voltando a assumir seu tom profissional e direto. Hoje à noite iremos até o Porto de Belém. Eu preciso que você me acompanhe nessa viagem. Giovanna franziu o senho, sentindo um frio na barriga. Para fazer o que exatamente? Juan se aproximou ainda mais, invadindo seu espaço pessoal. Para observar atentamente. Para usar aqueles olhos seus que veem ameaças antes que elas se concretizem. Giovanna conhecia perfeitamente bem aquele tom de voz. Significava perigo real e iminente. Por que especificamente eu? Você tem dezenas de homens treinados. Juan se inclinou tanto que ela conseguiu sentir a respiração quente dele roçando seu rosto. Porque os seus olhos identificam ameaças antes mesmo que elas aconteçam. E porque eu confio em você mais do que deveria confiar em alguém que conheço há tão pouco tempo. Giovanna teria dado qualquer coisa para perguntar o que exatamente significava aquela última frase, carregada de sentido, mas não teve oportunidade nenhuma. Naquele exato momento, Leandro entrou na sala para anunciar formalmente que o veículo blindado já estava completamente pronto e esperando. O Porto Industrial de Belém, meia-noite em ponto. O ar denso e úmido cheirava intensamente a sal marinho, metal enferrujado e perigo palpável. A cena inteira estava dramaticamente iluminada pelos faróis potentes de 3 caminhonetes pretas blindadas que formavam um semicírculo perfeito ao redor de um container de carga vermelho. Giovanna usava roupas escuras e práticas, adequadas para o ambiente potencialmente perigoso do local. Seu cabelo estava preso em um coque apertado e funcional. Juan caminhava vários passos à frente dela, flanqueado estrategicamente por Leandro e Enzo, seus 2 homens de maior confiança. Fique sempre atrás de mim, ordenou Juan, sem sequer virar a cabeça para trás. Mas não perca nenhum detalhe do que está acontecendo ao nosso redor. O container enferrujado se abriu com um rangido metálico alto e desagradável. Armas, muitas armas, caixas e mais caixas repletas de equipamento militar pesado que absolutamente ninguém naquele porto deveria estar transportando ou comercializando. Giovanna prendeu a respiração instintivamente, sentindo seu coração disparar. Aquela cena era como se assomar a um abismo sem fundo, um mundo que ela apenas imaginava que existia. Está tudo exatamente como foi previamente acordado, disse o fornecedor, um homem extremamente corpulento e de aparência intimidadora, com ar de arrogância mal disfarçada. Mas Giovanna, que havia aprendido a ler pessoas como se fossem livros abertos, notou imediatamente algo profundamente errado em toda aquela situação. Havia um tremor quase imperceptível na perna esquerda dele, e a forma específica, como vários de seus capangas continuavam olhando insistentemente para uma zona particularmente escura e sombria do cais marítimo. Nervosismo puro ou algo muito pior. Uma emboscada cuidadosamente planejada. Juan estava examinando meticulosamente um dos fuzis de assalto quando Giovanna deu um passo calculado e discreto em sua direção. Juan, ela sussurrou tão baixo que apenas ele poderia ouvir. 3 homens armados às 2 horas, escondidos entre os containers. Há definitivamente mais pessoas armadas ali do que deveria haver.
Juan não cometeu o erro de olhar diretamente para onde ela havia indicado com sutileza. Em vez disso, fechou a maleta da arma com uma calma ensaiada e absolutamente perturbadora e disse em voz clara: Leandro, acenda todas as luzes agora. Em questão de poucos segundos, o cais inteiro explodiu em luminosidade intensa, com refletores ocultos estrategicamente entre os containers de carga. Os homens que estavam escondidos nas sombras ficaram completamente expostos, e com eles toda a armadilha mortal cuidadosamente preparada. Mesmo assim, Juan não demonstrou nenhum sinal de medo ou hesitação. Ele caminhou diretamente em direção ao fornecedor traidor com uma tranquilidade tão gélida que era capaz de congelar o sangue nas veias de qualquer pessoa. Você realmente me decepciona profundamente, disse Juan com a voz tão fria e cortante quanto aço congelado. Você queria renegociar nosso acordo me apontando armas pelas costas como um covarde? O fornecedor começou a gaguejar descontroladamente, mas antes que conseguisse formular qualquer explicação ou desculpa patética, a situação inteira explodiu em violência brutal e caótica. Tiros ecoando, gritos desesperados, ordens curtas e precisas sendo berradas. Giovanna se abaixou rapidamente e se protegeu atrás de uma das caminhonetes blindadas, enquanto Juan, Leandro e os outros homens repeliam a agressão covarde com uma precisão absolutamente cirúrgica e ensaiada. Quando finalmente tudo terminou e o silêncio tenso retornou ao cais, o fornecedor traidor jazia morto no chão de concreto molhado, cercado por uma poça crescente de sangue escuro. Giovanna saiu lentamente de seu esconderijo, com o coração ainda martelando violentamente contra as costelas. Juan guardou sua pistola preta com uma calma perturbadora, como se aquilo não tivesse sido mais do que um pequeno inconveniente irritante em sua noite. Você viu a emboscada antes de qualquer um dos meus homens treinados, disse ele se aproximando de Giovanna com passos medidos. Mais uma vez você salvou minha vida hoje. Ela tentou responder alguma coisa coerente, mas o medo ainda a dominava ao ver todo aquele sangue fresco nas mãos de Juan. Sangue de outras pessoas, sangue derramado com uma frieza calculada. Isso é normal para você? Isso acontece com frequência? Perguntou ela com um fio de voz quase inaudível. Juan desviou o olhar por um momento prolongado, parecendo debater-se internamente entre responder com honestidade brutal ou poupar os sentimentos dela. Este é o meu mundo, respondeu finalmente com uma sinceridade que cortava como uma lâmina afiada. O mundo que você decidiu ver de perto quando aceitou trabalhar diretamente para mim. Giovanna sentiu um tipo estranho de vertigem emocional, uma mistura intoxicante e perigosa de medo profundo e atração proibida que não deveria existir. Juan aproximou seu rosto do dela até que estavam separados por apenas alguns centímetros. Você pode ir embora agora se quiser, murmurou ele com uma intensidade que fazia o ar vibrar entre eles. Eu não vou te impedir, não vou te julgar, mas se você decidir ficar, precisa entender que nada na sua vida voltará a ser seguro, previsível ou simples novamente. Giovanna entendeu perfeitamente naquele momento que ele não estava falando apenas sobre o perigo inerente ao negócio. Ele também estava falando sobre si mesmo, sobre o que poderia acontecer entre eles. Antes que ela pudesse formular qualquer tipo de resposta adequada, Leandro chegou correndo para informar urgentemente que precisavam se retirar imediatamente do local. A tensão elétrica entre Giovanna e Juan ficou suspensa no ar pesado, como um segredo que acabava de ser parcialmente revelado, mas que ainda não tinha sido completamente pronunciado. A madrugada na estrada de volta para Manaus foi silenciosa e carregada. A caminhonete blindada avançava suavemente pela rodovia vazia, mas o ambiente dentro do veículo estava denso e pesado. Juan olhava fixamente pela janela escurecida, perdido em pensamentos profundos. Giovanna o observava discretamente, com dezenas de perguntas não formuladas e medo sem nome tomando conta de sua mente. Você salvou minha vida 2 vezes hoje, disse Juan finalmente, ainda sem apartar a vista do vidro fumê. 2 vezes em menos de 24 horas. Isso não é coincidência, é um dom. Giovanna engoliu em seco, sentindo a garganta completamente seca.
Eu só observo as coisas ao meu redor com atenção. Não sou nada além disso. Juan finalmente virou o rosto para encará-la diretamente. Você é muito mais do que isso, Giovanna. Muito mais do que você mesma reconhece ou admite. Quando os olhares deles se encontraram naquela luz fraca e difusa do interior da caminhonete, algo no peito de Giovanna se acendeu como uma chama. Era perigoso, era inevitável, era absolutamente proibido. Tudo tem um preço no meu mundo, Giovanna, disse Juan com a voz mais baixa e vulnerável que ela jamais havia escutado dele. Inclusive me salvar, inclusive estar ao meu lado. Giovanna não soube dizer se deveria temer ou desejar ardentemente o que essas palavras carregadas anunciavam para o futuro deles. Antes de prosseguir com a história, quero fazer um convite especial para você que está acompanhando esta narrativa até aqui. Se você está gostando deste conteúdo e quer saber como essa história entre Giovanna e Juan vai se desenvolver, se inscreva no canal agora mesmo para não perder nenhum capítulo. E me conta aqui nos comentários. Se você estivesse no lugar da Giovanna e percebesse que o motorista do seu chefe estava armado de forma suspeita, você teria a coragem de avisar mesmo sabendo dos riscos. Escreve aqui embaixo a palavra coragem se você quer continuar descobrindo os segredos dessa história perigosa e apaixonante. O silêncio na mansão dos Ferreira era completamente diferente do silêncio de qualquer outro lugar que Giovanna já havia conhecido. Não era paz verdadeira, era vigilância constante e tensão contida. Naquela manhã específica, enquanto o sol amazônico mal começava a iluminar os jardins tropicais exuberantes, Giovanna sentiu intensamente que o olhar de cada quadro valioso nas paredes, cada estátua de mármore importada e cada segurança armado seguia atentamente todos os seus movimentos. Haviam-se passado apenas algumas horas desde os eventos violentos ocorridos no porto de Belém, mas a atmosfera dentro da casa era completamente diferente, muito mais tensa, muito mais afiada e perigosa. Giovanna chegou pontualmente ao escritório particular de Juan às 7 da manhã, em ponto. O ritual matinal já existia entre eles, embora nenhum dos dois jamais tivesse verbalizado ou oficializado aquela rotina silenciosa. Ela bateu educadamente na porta pesada de madeira nobre. Ele respondeu com um "pode entrar", que sempre soava ligeiramente mais suave e acolhedor quando se dirigia especificamente a ela. Juan estava analisando cuidadosamente seu mapa tático estratégico, com diversos alfinetes coloridos, vermelhos e azuis, sinalizando movimentos territoriais complexos. Seu cabelo negro estava ligeiramente despenteado, caindo sobre a testa, e sua camisa branca impecável, embora perfeitamente passada e engomada, já tinha as mangas arremangadas, como se ele estivesse constantemente pronto para entrar em combate a qualquer segundo. "Bom dia", disse ela com voz suave, mas clara. Juan levantou a vista imediatamente. Aquele contato visual direto e intenso sempre a desarmava completamente, deixando-a vulnerável. Havia uma intensidade palpável ali, um interesse genuíno e algo mais profundo, algo que nenhum dos dois ainda se atrevia a nomear em voz alta ou reconhecer abertamente. "Justo no horário, como sempre", respondeu ele com um meio sorriso quase imperceptível. "Sente-se, por favor." Giovanna deixou sua pasta de couro marrom sobre o escritório monumental e observou atentamente o mapa tático detalhado na parede. 3 zonas que anteriormente estavam marcadas com alfinetes azuis, agora estavam completamente riscadas com um X vermelho intenso. "O que aconteceu especificamente nessas áreas?", perguntou ela, apontando para as marcações. Juan se apoiou pesadamente na mesa, cruzando os braços musculosos sobre o peito. "Os Aguiar estão avançando agressivamente em direção ao sul da cidade. Atacaram 3 pontos estratégicos pequenos na última semana. Roubos aparentemente mínimos, nada que nos afete de forma realmente significativa no momento." Giovanna estudou as marcações no mapa com atenção concentrada. Aqueles ataques não pareciam assaltos comuns ou aleatórios, pareciam cálculos estratégicos cuidadosamente planejados. "Eles estão te medindo", disse ela repentinamente sem pensar antes, falando por puro instinto. "Eles não querem realmente o que estão roubando. O que eles querem descobrir são seus tempos de resposta,
seus padrões de reação. Juan sorriu de uma forma estranha e complexa, uma mistura paradoxal de orgulho genuíno e preocupação crescente. Exatamente isso. Você entendeu a situação muito mais rapidamente do que vários dos meus homens experientes conseguiram perceber. Giovanna sentiu um calor intenso subir até suas bochechas rosadas. Juan a observava como se ela tivesse acabado de resolver um quebra-cabeça impossível que ninguém mais conseguia decifrar. Por exatamente isso, hoje vamos movimentar o carregamento principal, continuou Juan com determinação absoluta em sua voz grave. É uma operação delicada e extremamente perigosa. Giovanna mordeu levemente o lábio inferior antes de perguntar: posso saber o que contém esse carregamento específico? Juan a observou fixamente por vários segundos, que pareceram se arrastar eternamente. Armas de alto calibre, equipamento tático militar, explosivos controlados. Muitas peças, todas extremamente valiosas e procuradas. É um carregamento que vale milhões. Giovanna respirou profundamente, processando a informação. Você precisa que eu vá junto nessa operação? Eu preciso que você esteja lá comigo, corrigiu ele com ênfase específica nas palavras. Eu quero os seus olhos observando tudo atentamente. Quero saber o que você consegue ver que eu inevitavelmente não vejo. Era a primeira vez que Juan admitia algo tão vulnerável e pessoal de forma tão direta, e a maneira exata como ele pronunciou aquelas palavras não era uma simples ordem profissional de chefe para subordinada, era quase uma confissão íntima e carregada de significado. Uma interrupção completamente inesperada quebrou o momento tenso entre eles. Um toque suave, mas firme na porta, os fez voltearem simultaneamente. Senhorita Santos, disse Carmen Ferreira, a matriarca da família e mãe de Juan, com uma voz melodiosa, mas que carregava autoridade inquestionável. Poderia me acompanhar por alguns minutos, por gentileza? Giovanna sentiu sua garganta apertar imediatamente. Ela não podia absolutamente se negar a um pedido da dona da casa. Juan assentiu brevemente com a cabeça, embora houvesse um brilho estranho e preocupado em seus olhos castanhos. Ele sabia perfeitamente que sua mãe nunca fazia convites casuais ou sem propósito definido. Giovanna seguiu Carmen nervosamente em direção ao salão principal luxuoso da mansão. Cada passo que ela dava ressoava alto contra o piso de mármore, como se estivesse cruzando um limiar perigoso sem qualquer possibilidade de retorno. A mulher elegante se sentou graciosamente em um sofá antigo estilo vitoriano, completamente cercada por arranjos elaborados de flores tropicais frescas, e observou Giovanna com uma expressão tão refinada quanto absolutamente intimidadora. Por favor, tome assento, querida, disse Carmen com polidez formal. Giovanna obedeceu imediatamente, sentando-se na beirada do sofá como se estivesse prestes a fugir correndo a qualquer momento. Eu tenho escutado coisas extremamente interessantes sobre você nas últimas semanas, começou a matriarca, escolhendo cada palavra cuidadosamente. Coisas que definitivamente não se escutavam nesta casa antes da sua chegada. Giovanna manteve a compostura exterior, embora seu coração estivesse disparado. Eu apenas faço o meu trabalho da melhor forma possível, senhora. E você o faz excepcionalmente bem demais, respondeu Carmen com um tom que Giovanna não conseguia decifrar completamente. Esse é precisamente o problema que me preocupa. Giovanna piscou várias vezes, completamente confusa. Problema, senhora. A mulher cruzou as pernas com uma elegância milimétrica e estudada. Meu filho confia em você de uma forma impressionante. Ele te escuta atentamente, te consulta sobre decisões importantes. Ele te permite acompanhá-lo a lugares perigosos, aos quais nunca levou absolutamente nenhuma funcionária antes, nem mesmo Isabela. O nome caiu na conversa como uma pedra pesada jogada em águas tranquilas. Giovanna permaneceu em silêncio tenso, sem saber o que dizer. Eu sei que ele já mencionou ela para você em algum momento, continuou Carmen, observando cada micro-reação no rosto de Giovanna. Uma mulher que traicionou completamente a confiança dele e que quase o destruiu emocionalmente de uma forma irreparável. Giovanna sentiu uma pressão desconfortável crescendo em seu peito. Eu não sou ela, senhora. Nunca seria capaz de trair a confiança de ninguém.
Eu realmente espero e oro para que não seja, murmurou Carmen, se inclinando levemente para a frente. Porque Juan não olhou para nenhuma mulher, da forma como ele olha para você desde antes daquela traição devastadora que quase o matou. Giovanna desviou o olhar por um breve instante, sabendo exatamente a que a matriarca se referia, embora não quisesse admitir abertamente ou dar nome àquilo. Eu preciso fazer uma pergunta direta para você, Giovanna, disse Carmen com seriedade absoluta. E eu quero uma resposta completamente honesta, sem mentiras ou meias-verdades. Giovanna segurou firmemente o olhar penetrante da mulher. Você está realmente disposta a viver permanentemente em um mundo onde a violência brutal não é excepcional, mas absolutamente cotidiana? Está preparada para ver pessoas morrerem na sua frente, para guardar segredos terríveis, para carregar culpas e pesos que não te pertencem originalmente? O coração de Giovanna batia com uma força brutal. Era uma pergunta grande demais, pesada demais, mas, surpreendentemente, a resposta surgiu de forma clara e instantânea dentro dela. Eu estou pronta para estar em qualquer lugar onde o Juan esteja, disse ela com convicção firme. Carmen fechou os olhos por um segundo prolongado, como se estivesse avaliando profundamente aquela resposta. Quando os abriu novamente, sua expressão já não era mais fria ou calculista, mas resignada e quase maternal. Então você precisa entender algo fundamental, minha querida, disse a matriarca com suavidade inesperada. Amar um homem como meu filho significa inevitavelmente renunciar à vida tranquila que você conhecia antes, à sua inocência perdida e, com frequência alarmante, à sua própria segurança pessoal. Giovanna engoliu em seco, processando o peso daquelas palavras. Eu não disse que o amava, respondeu ela com voz suave, mas firme. Você não precisava dizer nada, replicou Carmen com um sorriso triste e conhecedor. Seus olhos já disseram tudo por você, minha filha. E assim, quando Giovanna finalmente voltou ao escritório particular de Juan, ele levantou a vista dos documentos imediatamente, com uma urgência e preocupação óbvias. O que exatamente minha mãe disse para você? Perguntou ele, e a pergunta soava mais como uma necessidade emocional genuína do que simples curiosidade superficial. Que eu deveria cuidar bem de você, mentiu Giovanna parcialmente, omitindo o resto da conversa profunda. Juan sorriu de uma forma melancólica e descrente. Isso seria realmente um milagre impossível. Absolutamente ninguém consegue me cuidar ou me proteger. Giovanna o observou fixamente, lembrando-se vividamente do sangue ainda fresco nas mãos dele na noite anterior. Lembrando-se de como ele havia se tornado quase humano e vulnerável quando agradeceu por ela ter salvado sua vida. Talvez alguém deveria tentar fazer isso de qualquer forma, disse ela sem conseguir conter as palavras. Os olhos de Juan mudaram completamente de expressão. Eles se suavizaram de uma forma rara, como se aquelas palavras simples tivessem tocado um lugar profundo e escondido ao qual ninguém mais tinha acesso. Giovanna, começou ele dando um passo decidido em direção a ela. O ar entre ambos se carregou de eletricidade palpável, mas Rafael irrompeu abruptamente na sala, sem sequer bater na porta, o que por si só já indicava emergência absoluta. Chefe, temos um problema sério e urgente, disse Rafael com a voz tensa e carregada. Juan voltou instantaneamente ao seu rosto habitual, frio, tático e absolutamente letal. Fale imediatamente. Os Aguiar atacaram violentamente um dos nossos estabelecimentos comerciais ontem à noite. 4 pessoas mortas e deixaram uma mensagem escrita com sangue nas paredes. Giovanna sentiu um frio intenso e desconfortável percorrer toda sua espinha. O que exatamente dizia a mensagem? Perguntou ela, surpreendendo Rafael com sua intervenção direta. Rafael a olhou momentaneamente surpreso de que ela interviesse em assuntos operacionais, mas respondeu de qualquer forma. Dizia, isto está apenas começando agora. Juan apertou a mandíbula com tanta força que Giovanna pôde ver os músculos tensionando visivelmente. Eles estão deliberadamente provocando uma guerra aberta, disse ele com voz controlada, mas perigosa. O que você vai fazer? Perguntou Giovanna, olhando diretamente para ele. Juan caminhou até ela com passos lentos e medidos,
cada movimento carregado de intenção. O que for absolutamente necessário para proteger o que é meu. Ele se aproximou tanto que ela precisou levantar ligeiramente o queixo para manter o contato visual. Mas você vai ficar aqui na mansão, protegida e segura. Não, respondeu Giovanna de forma imediata e firme, surpreendendo até a si mesma com a determinação em sua voz. Giovanna Zhu, começou Juan com um tom que não admitia discussão. Não vou ficar aqui parada enquanto você coloca sua vida em risco lá fora, interrompeu ela com convicção absoluta. Eu não posso fazer isso. Não consigo simplesmente esperar sem saber se você vai voltar. Você não tem escolha nesta situação, contestou ele com firmeza, mas havia algo diferente em sua voz. Se eu te levar comigo, vou te expor a perigos que você nem imagina. E eu absolutamente não pretendo permitir que nada aconteça com você. O tom dele, mais do que autoritário e controlador, era quase desesperado e protetor. Giovanna baixou brevemente o olhar. Eu não posso simplesmente ficar quieta e imóvel enquanto você arrisca morrer. Você não tem opção, contestou Juan com dureza. Eu não vou te perder de forma alguma. Aquelas palavras específicas se cravaram como verdades impossíveis de ignorar. Carregadas de um peso emocional imenso, Juan desviou o olhar pela primeira vez, como se admitir aquilo publicamente o enfraquecesse ou o tornasse vulnerável demais. O intercomunicador na mesa apitou alto, quebrando o momento tenso. Chefe, os veículos estão completamente prontos e aguardando, avisou Enzo do lado de fora. Juan respirou profundamente, recompondo-se, voltando a ser puro aço e controle. Fique no meu escritório. Você estará protegida aqui por guardas armados. E antes de sair pela porta, ele se aproximou novamente e levantou delicadamente o queixo de Giovanna com os dedos, com uma suavidade que contrastava brutalmente com toda a violência que o cercava constantemente. Eu vou voltar, murmurou ele com intensidade. Eu sempre volto para você. O ataque brutal na mansão aconteceu quando Giovanna menos esperava. A manhã avançou lentamente, pesada e interminável. A mansão estava mais silenciosa do que nunca, um silêncio antinatural e perturbador. Giovanna tentou desesperadamente ler algum livro, revisar documentos administrativos, fazer absolutamente qualquer coisa para não se afogar completamente na preocupação sufocante que a consumia. Foi exatamente então que ela sentiu. Não foi um som específico que a alertou. Foi a ausência total e absoluta de som, o silêncio completo e mortal. Um segundo depois, a porta pesada da biblioteca se escancarou violentamente. 4 homens armados e mascarados irromperam com brutalidade. Giovanna recuou instintivamente, seu coração disparando violentamente. Giovanna Santos, disse o que claramente parecia ser o líder do grupo. Você vem conosco agora sem resistência. Ela levou a mão rapidamente para a arma pequena que Juan havia insistido obsessivamente que ela aprendesse a usar e sempre carregar. Mas um dos atacantes se lançou sobre ela com velocidade impressionante antes que conseguisse sacar a arma da cintura. Golpes dolorosos, puxões violentos, dor aguda irradiando. Me solta agora! Gritou ela com toda a força que conseguiu reunir, tentando resistir desesperadamente. Eles cobriram sua cabeça completamente com uma bolsa de tecido áspero e escuro, a arrastaram brutalmente pelos corredores luxuosos da mansão e a jogaram dentro de um veículo que arrancou em alta velocidade. O coração de Giovanna martelava tão violentamente contra seu peito que quase a impedia de respirar adequadamente. O chefe Aguiar vai ficar extremamente satisfeito com esta captura, disse um dos sequestradores com uma risada cruel. Giovanna sentiu um frio desgarrador e aterrorizante percorrer todo o seu corpo. Ela sabia perfeitamente bem o que aquilo significava em termos práticos. E também sabia algo mais com absoluta certeza. Juan mataria quem fosse necessário para encontrá-la, e Rodrigo Aguiar sabia disso perfeitamente. A escuridão sufocante sob o tecido áspero que cobria completamente seu rosto era absolutamente insuportável. Giovanna não tinha ideia de quanto tempo havia passado dentro daquele veículo em movimento, apenas que cada curva brusca e violenta a fazia se agarrar ao que quer que estivesse próximo,
para não perder completamente o equilíbrio. Sua respiração estava irregular e entrecortada, suas mãos doíam terrivelmente por causa das amarras apertadas. Mas o mais aterrorizante era o pensamento persistente que ela não conseguia remover de sua mente. Juan vai enlouquecer completamente quando descobrir. E Rodrigo Aguiar, o homem cruel que havia orquestrado seu sequestro brutal, sabia disso perfeitamente bem. O veículo finalmente parou com uma freada brusca. Um puxão violento a obrigou a descer, e o som característico de um portão metálico pesado anunciou sua chegada a um lugar úmido, frio e abandonado. Arrancaram a bolsa escura de sua cabeça sem nenhum cuidado. As luzes fluorescentes piscavam irregularmente, iluminando precariamente um espaço cinza completamente corroído pela umidade. E bem no meio daquele cenário aterrorizante, como se estivesse esperando especificamente por ela, estava Rodrigo Aguiar. Um homem de cabelos grisalhos penteados meticulosamente para trás, olhos azuis absolutamente gelados e uma cicatriz profunda que atravessava completamente seu rosto como um lembrete permanente de sua história extremamente violenta. "Bem-vinda, senhorita Santos", cumprimentou ele com uma calma absolutamente aterrorizante. "Receio que meus homens tenham sido um pouco entusiastas demais na condução. Me desculpe pelo desconforto." Giovanna manteve o olhar firme, apesar do medo paralisante. "O que você quer de mim?" perguntou com a voz ligeiramente trêmula. Aguiar sorriu de uma forma que fez o sangue de Giovanna gelar nas veias. "O que qualquer pessoa inteligente quer nesta vida: vantagem estratégica. E você, minha querida, é a vantagem perfeita contra Juan Ferreira." Um de seus homens empurrou violentamente uma cadeira velha em direção a Giovanna. Outro a forçou brutalmente a sentar, embora ela resistisse com todas as suas forças limitadas. "Meu irmão mais novo morreu por culpa direta de Juan Ferreira", disse Aguiar com a voz amarga e carregada de ódio profundo. "2 meses atrás, naquele confronto no porto onde você o acompanhou. Minha família, meu sangue. O que você esperava que eu fizesse? Simplesmente esquecesse e seguisse em frente?" Giovanna apertou os dentes com força. Ele estava planejando uma traição mortal. Ia matar o Juan covardemente. Aguiar inclinou a cabeça lentamente. "Detalhes completamente irrelevantes, querida. Para nós, família é absolutamente tudo. E quando alguém toca na nossa, esse alguém paga o preço mais alto possível." Ele se aproximou dela com passos lentos, quase felinos e predatórios. "Mas simplesmente te matar hoje seria totalmente inútil e pouco estratégico. Eu quero algo infinitamente melhor e mais doloroso." "O quê?" sussurrou Giovanna, sentindo o pavor crescer. "Destruir Juan Ferreira completamente de dentro para fora. Demonstrar para ele que o homem mais temido e poderoso de toda a região norte pode perder a única coisa que realmente importa para ele." Giovanna sentiu um estremecimento profundo, não apenas porque Aguiar falava abertamente do amor de Juan por ela, mas porque ela sabia com absoluta certeza que era verdade. A forma como Juan a olhava, a desesperação clara em sua voz quando a protegia, aquela tensão elétrica e silenciosa quando estavam próximos demais. Juan Ferreira a amava profundamente, e isso a transformava automaticamente no alvo perfeito. De repente, um guarda entrou correndo apressadamente. "Chefe, temos um problema sério. Os Ferreira descobriram a localização. Eles estão vindo para cá agora." "Quão perto eles estão?" perguntou Aguiar, mantendo a calma. "Muito perto. 5 minutos no máximo." Aguiar sorriu amplamente, como se absolutamente tudo fosse apenas um jogo perfeitamente planejado. "Perfeito. Ele virá correndo. Ele sempre vem. Esse é o seu maior erro fatal." Virou seu olhar frio novamente para Giovanna. "Será um espetáculo absolutamente memorável e doloroso." Enquanto isso, na mansão dos Ferreira, Rafael entrou no escritório de Juan sem sequer bater na porta, o que já era sinal inequívoco de emergência absoluta. "Juan!" exclamou sem qualquer formalismo, sua voz carregada de urgência pura. "É a Giovanna." Eles a levaram. Juan levantou a vista lentamente. O mundo inteiro pareceu congelar e parar. "O que você acabou de dizer?"
Sua voz se transformou em um fio gelado e cortante. 5 homens entraram pela ala leste. Neutralizaram 2 guardas e a levaram. Temos imagens das câmeras, mas eles fugiram em um veículo sem placas. Já analisamos a rota e... Quem foi responsável? Exigiu Juan, sem respirar. Cada palavra uma ameaça mortal. Rafael hesitou apenas 1 segundo. Rodrigo Aguiar. Temos certeza absoluta. O som que Juan emitiu não foi exatamente um suspiro nem um grunhido. Foi algo muito mais profundo, mais primitivo e aterrorizante. Uma mistura devastadora de fúria absoluta e desespero puro. Reúnam absolutamente todos os homens disponíveis, ordenou sem levantar a voz, mas com uma intensidade que fazia o ar vibrar. Todos, sem exceção. Juan, se isso for uma armadilha elaborada, começou Rafael tentando introduzir cautela. Não me importa absolutamente nada, interrompeu Juan, apertando os punhos até seus dedos ficarem completamente brancos. Se ele encostar um único dedo nela, se ele a machucar de qualquer forma. Ele não conseguiu terminar a frase, mas Rafael entendeu perfeitamente. Todos entendiam com clareza absoluta. Quando Juan amava, ele o fazia da mesma forma como governava. Total, incondicional e absolutamente sem limites. Minutos depois, 40 homens fortemente armados estavam completamente prontos, motores rugindo agressivamente do lado de fora, o ar carregado de eletricidade pura e tensão mortal. Enzo se aproximou de Juan, que já vestia colete tático e segurava sua arma. "E se ela não estiver viva quando chegarmos lá?" perguntou Enzo, com a honestidade brutal que sempre o caracterizou. Juan o encarou com olhos que pareciam queimar. "Enquanto eu estiver respirando e vivo, ela também estará. Não existe outra possibilidade." De volta ao armazém abandonado, Giovanna foi arrastada brutalmente até o centro do espaço, onde cabos de aço pendiam ameaçadoramente do teto, como se tudo tivesse sido preparado meticulosamente para uma exibição macabra. Aguiar caminhou ao redor dela lentamente, avaliando-a como se fosse uma peça de xadrez. "Quando Juan chegar aqui", disse ele friamente, "eu quero que ele veja absolutamente tudo. Quero que ele entenda de forma dolorosa que seu coração é sua maior ruína." Giovanna sentiu uma mistura intensa de terror e raiva queimando dentro dela. "Você não entende absolutamente nada", cuspiu ela com desafio. "Ele não vai parar. Não importa o que você faça, você não pode vencer essa batalha." Aguiar se inclinou perigosamente próximo ao ouvido dela. "Querida, todos podem ser quebrados eventualmente. Até mesmo o poderoso Juan Ferreira tem um ponto fraco. Você não o conhece de verdade", replicou Giovanna. "Eu o conheço suficientemente bem", respondeu ele com arrogância. "E você é a única fraqueza real dele." Naquele instante exato, se escutou um estrondo ensurdecedor do lado de fora. Explosões, gritos desesperados, disparos incessantes. O coração de Giovanna saltou violentamente. Ela sabia exatamente quem havia chegado. A porta pesada do armazém literalmente voou em pedaços. Entre a fumaça densa e os gritos, uma figura avançou com precisão quase inumana e aterrorizante. Juan. Seus olhos escuros, tão carregados de fúria assassina, varreram a sala inteira até finalmente encontrá-la. Sua respiração se transformou em um jadear contido e desesperado. "Giovanna", rugiu ele com uma voz que ela nunca havia escutado antes. Mas antes que pudesse se aproximar um único passo, Aguiar a agarrou violentamente pelo cabelo e pressionou uma pistola fria contra sua têmpora. "Nem mais um passo, Ferreira, ou sua princesa morre aqui e agora." Os homens de Juan se detiveram imediatamente. Ele mesmo congelou como se o tempo tivesse aprisionado seu corpo, mas seus olhos continuavam ardendo com uma intensidade mortal. "Solte ela agora", disse Juan com voz profunda e perigosa. "Não até que você me escute com atenção", respondeu Aguiar friamente. O silêncio era absolutamente insuportável e denso. Giovanna tremia incontrolavelmente. Juan apertava a mandíbula com tanta força que parecia que seus dentes poderiam se partir. "Coloque sua arma no chão lentamente", exigiu Aguiar, saboreando o poder momentâneo. Rafael, posicionado atrás, murmurou baixo.
Não faça isso, chefe. Mas Juan não hesitou nem um segundo sequer. Soltou sua arma, um gesto que Giovanna jamais acreditou que veria. Aguiar riu alto, satisfeito. Então é completamente verdade. Você está perdidamente apaixonado por ela. Juan não respondeu verbalmente, mas o silêncio doloroso confirmou tudo. Giovanna sentiu lágrimas quentes queimando seus olhos, não de medo paralisante, mas de algo infinitamente mais profundo e avassalador. Agora ajoelhe-se, ordenou Aguiar cruelly. Não! Gritou Rafael com desespero. Mas Juan já estava se abaixando lentamente, sem apartar seus olhos de Giovanna nem por um segundo. O mafioso mais temido e poderoso de toda a Amazônia, de joelhos perante seu inimigo mortal. Tudo por ela. A última vez que fiz isso, disse Juan, com voz trêmula mas firme, foi diante do túmulo do meu pai. Jurei nunca mais me ajoelhar perante ninguém. Mas por você, Giovanna, eu faço qualquer coisa. Aguiar sorriu com satisfação doentia. Então assista bem, Juan Ferreira, porque este será seu. Mas ele nunca completou a sentença. O teto explodiu repentinamente. Atiradores de elite, granadas de fumaça, luzes absolutamente cegantes. O caos total estourou instantaneamente. Giovanna caiu violentamente no chão, enquanto os homens de Juan irrompiam de cada esquina, como se tivessem ensaiado aquela operação 1000 vezes. Aguiar tentou desesperadamente disparar, mas uma bala precisa atravessou sua mão, fazendo-o soltar a arma com um grito de dor. Juan se lançou imediatamente em direção a Giovanna como um míssil. Estou aqui com você!" gritou ele enquanto a levantava cuidadosamente do chão. Ela se agarrou ao pescoço dele com força desesperada. "Eu sabia que você viria. Sempre soube." Juan a segurou com uma força quase dolorosa, como se quisesse absorver completamente todo o medo dela para dentro de si mesmo. "Eu jamais deixaria que te tirassem de mim." Atrás deles o tumulto continuava violentamente. Aguiar gritava ordens enquanto sangrava, homens caíam de ambos os lados, mas Juan não apartou o olhar de Giovanna nem por um segundo. "Vamos embora daqui agora", disse ele, a carregando em direção à saída destruída. Mas aquilo não havia terminado completamente ainda. Semanas depois, uma nova vida começou a se desenhar. Juan e Giovanna não voltaram a ser os mesmos depois daquela noite aterrorizante. Ele a havia movido permanentemente para seu próprio quarto, e ninguém na mansão ousou questionar ou comentar. Giovanna agora era oficialmente parte da vida e do mundo de Juan Ferreira. Seu lugar estava ao lado dele, em sua cama, em sua mesa, em suas decisões mais importantes. E ela havia finalmente parado de resistir a essa verdade inevitável. Naquela manhã específica, enquanto o sol amazônico iluminava suavemente o quarto, Giovanna acordou envolvida pelos braços protetores de Juan. Ele suspirou profundamente quando abriu os olhos e a viu ali, como se cada manhã fosse um milagre renovado. "Bom dia", murmurou ela com suavidade. "O melhor dos dias", respondeu ele beijando delicadamente sua testa. E naquele momento de paz absoluta, ambos entenderam que haviam encontrado algo que valia todos os riscos, todos os perigos e todas as batalhas. Haviam encontrado um ao outro. Sabe, essa história nos ensina algo extremamente valioso sobre a coragem e a confiança. Giovanna poderia ter ficado em silêncio naquela manhã, com medo das consequências de falar, mas ela escolheu confiar em seu instinto e salvar uma vida, mesmo arriscando a própria. Isso nos mostra que, às vezes, as decisões mais corajosas que tomamos são aquelas que fazemos quando ninguém está olhando, quando seria mais fácil simplesmente ficar quietos. A verdadeira lealdade não se constrói com grandes gestos espetaculares, mas com pequenos atos de coragem no dia a dia, com a disposição de proteger aqueles que confiamos, mesmo quando isso nos coloca em perigo. E o mais importante, nunca subestime o poder de sua observação, de sua intuição. Às vezes, aquele detalhe que só você percebeu pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. E você que acompanhou essa história até o final, eu quero te fazer um convite muito especial e sincero. Se esse conteúdo tocou seu coração de alguma forma,
Se você sentiu a emoção e a intensidade dessa jornada junto com Giovanna e Juan, não deixe de se inscrever neste canal agora mesmo. Aqui você encontra histórias que vão além do entretenimento, histórias que fazem você refletir sobre coragem, lealdade, amor e as escolhas difíceis que todos enfrentamos. Conta aqui embaixo nos comentários. Qual foi o momento que mais te emocionou nesta história? O que você aprendeu sobre coragem e lealdade? Compartilhe sua opinião, suas próprias experiências, suas reflexões. Esta comunidade cresce e se fortalece com cada história compartilhada, com cada coração que se conecta através dessas narrativas intensas. Você faz parte disso agora. Então não esqueça, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhuma história e vamos continuar juntos nessa jornada emocionante. Até a próxima história e lembre-se sempre, a coragem está nos pequenos detalhes que você escolhe não ignorar.